Eu queria entrar agora um pouco no assunto do tráfico de drogas. Como o senhor mesmo falou, que tem bastante no interior. Isso. Assim, queria que você falasse, é claro, se você puder também, na sua comarca, como você age quando chega casos de posse ou tráfico de drogas? Até então, o STF agora descriminalizou o artigo 28, né, da lei de drogas. E assim, eu vejo muito comentário, e até de muitos policiais falando assim, a gente prende a pessoa com não sei com quantas drogas, mas chega lá, o juiz solta. O que é que leva o juiz na audiência de custódia a manter a prisão do réu ali ou soltar ele? E também, aproveitando o gancho, fazendo uma segunda pergunta, eu queria que você falasse também como o senhor age e qual é o modo que você acha assim, correto para agir num caso do menor de idade que está traficando. Porque na maioria das vezes o traficante, o chefe mesmo da biqueira, ele coloca um menor de idade porque tem aquela cultura em nosso país que o menor pode cometer um crime que nada vai acontecer, que ele vai sair ali impune, que vai ser solto. E como é realmente, como é que funciona? E se eu pudesse também assim, responder, trazer assim, de uma forma, podemos dizer, não tão técnica, mas leiga, para que outras pessoas entendam. Certo. Primeiramente, qualquer avaliação de prisão, quando você fala que tem conhecimento de um tráfico de drogas ou de uma posse de droga, a gente precisa perceber que aquela pessoa não tem uma condenação. Para ela ter uma condenação, ela precisa ter um processo inteiro. A gente precisa ouvir testemunha, enfim, produzir provas, ouvir a versão do que ela vai estar dando. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente não tem esse processo. Então, a gente tem que... Qualquer prisão que a gente vai manter dela é uma prisão antes da condenação. A gente vai estar dizendo, você vai ficar preso sem nem ser julgado. Então, veja que já tem uma excepcionalidade aí. A gente não pode deixar uma pessoa presa, é muito grave a gente deixar alguém preso sem que ela tenha sido julgada, sem que ela tenha direito de defesa nem nada. Então... O artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece que requisitos é que o juiz pode fazer isso. Então, isso aplica em qualquer crime, qualquer prisão. Então, se aquela pessoa está praticando um crime naquele momento, ela pode ser presa em flagrante. E imediatamente vai ser levada em até 24 horas à presença de um juiz que vai decidir se aquela pessoa vai continuar presa ou não. Essa avaliação, ela é muito particular do caso concreto. Então, num tráfico de drogas, você tem que se avaliar se, colocando essa pessoa solta, ela vai colocar em risco a ordem pública, ela vai colocar em risco a ordem econômica, ela vai ter algum problema de colocá-la, sendo bem claro, vai ter algum problema de soltá-la, há um risco concreto dela voltar a cometer o crime? Não, mas se ela foi pega traficando, então, se você soltar, ela vai voltar a traficar. Não, mas ela não foi julgada. Então, você já está concluindo que aquela pessoa estava o quê? Condenada por um tráfico de drogas? Ela não foi condenada. A gente não está falando da pena que vai ser aplicada ao final de um processo. A gente está falando em mantê-la presa antes de começar o processo. Ou no curso do processo. Então, a gente precisa ter uma avaliação muito nesse sentido. Foi para o juiz, mas foi solto. Foi solto nessas situações em audiência de custódia, como você falou, que é essa audiência que a gente faz nas 24 horas seguintes à prisão em flagrante, em regra, né, uma prisão em flagrante, se ele foi solto, não teve um processo, a gente não está falando de aplicação da pena. Ao final do processo, quando for dada uma sentença, se for condenado, seguramente vai ser aplicada uma pena e aquela pessoa vai cumprir a pena. Mas a gente não é naquele momento da prisão imediata. Então, no momento que ela é presa em flagrante, levada à presença de um juiz, o que ele vai avaliar é se existe uma excepcionalidade para mantê-la presa antes de assegurar o devido processo legal. Então, é preciso, num caso de drogas, é preciso avaliar se aquilo é um traficante que, digamos, existe imagine que é um grande traficante da região. Soltando ele, há um risco concreto dele sair, de fugir daquele local. Então, se existe esse risco, essa é uma das hipóteses que a gente vai decretar a prisão preventiva, que é para garantir a aplicação da lei penal. Garantir que, ao final do processo, ele vai ser punido, porque se a gente soltar ele, ele pode fugir. Então, essa é uma das hipóteses. Existe um risco, aquela pessoa, imagine que ela já foi presa
já foi condenada inúmeras vezes por tráfico de drogas. Então, soltando ela, ela vai voltar a praticar um tráfico de drogas. Então, a gente pode manter, sim, a prisão preventiva, né, nesse caso, com fundamento na garantia da ordem pública. A gente vai mantê-la presa para poder garantir que a ordem pública vai ficar resguardada. Então, essas são as hipóteses, são muito particulares. Isso. No caso do artigo 28, né, sequer é possível a lavratura do flagrante, porque o artigo 28, ele recentemente, né, em junho desse ano, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele não possui natureza penal, ou seja, não é crime. O artigo 28 para a maconha, né, para a cannabis sativa. Isso, vale ressaltar, né? Isso. Apenas a maconha. E assim, já você tocou nesse ponto. Como o senhor faz para diferenciar se realmente o cara que está até 40 gramas de maconha ou menos está realmente com a posse? Porque muitos pensam que porque foi descriminalizado e botou agora uma quantidade para ajudar a facilitar o usuário do traficante. Então se tiver até 40 gramas de maconha, é usuário. Mas não é assim que funciona. Você poderia explicar, e mais uma vez, de uma forma mais leiga e não tão técnica, para que as pessoas entendam? Certo. De uma forma leiga, de uma forma clara, você entender se aquela pessoa que foi encontrada com certa quantidade de droga, ela estava com essa certa quantidade de droga para usar ela própria, ou se ela está com aquela certa quantidade de drogas para vender, para transportar, para entregar para outra pessoa. É o caso que vai dizer. É o caso que vai dizer. Desapegando desses parâmetros objetivos que o Supremo... 40 gramas, balança de precisão, valores de pequena monta. Isso daí são critérios que a gente tenta criar para diferenciar. Mas, em realidade, esse é um entendimento que nós, como seres humanos, temos que olhar para aquele caso e falar: e aí, nesse caso daqui, essa pessoa estava com essa droga para quê? E aí a gente diferenciar o que é o tráfico do que é a posse. No perfil de demandas de São Sebastião, a gente, em São Sebastião, passa a BR-101 e lá tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Então, frequentemente são parados ônibus com passageiros que levam uma quantidade considerável de drogas. Então, nessas hipóteses, me parece que, assim, há uma chance muito grande de realmente ser um tráfico. E realmente são. Essas são que a gente chama... Quase sempre elas são o que é chamado de mulas, que são as pessoas que os traficantes pagam apenas para fazer o transporte. E são pessoas totalmente substituíveis. Então veja que você vai ter uma pessoa praticando o tráfico, mas que vai ser condenada, vai ficar presa ou não, e depois essa pessoa vai ser substituída por outra qualquer, e isso não vai impactar em absolutamente nada o tráfico que vai continuar acontecendo. A posse de drogas para uso pessoal, a posse de maconha, pelo menos no perfil de São Sebastião, é muito pouca. A gente pega muito poucos usuários de maconha. A gente tem um grande índice lá do artigo 28 da Lei de Drogas, mas não é por maconha, é pelo arrebite, né? Porque muitas pessoas acabam tomando para não dormir e aí param na Polícia Rodoviária Federal e eles acabam apreendendo esse tipo de medicamento que não é permitido, então eles se enquadram no artigo 28 da Lei de Drogas. Mas aí já não é a maconha, então já é um pouco diferente. Então essa avaliação, ela é muito do caso. Essa droga foi pequena quantidade? Foi até 40 gramas, que é o que o Supremo fixou? Foi. Mas ela foi encontrada em um contexto indicativo de traficância? Ela tinha balança de precisão? O que é a balança de precisão? É aquela balança que os traficantes têm, óbvio, não é um item específico, exclusivo para o tráfico, mas eles usam para saber quantos gramas tem ali, para vender, para comercializar, e aí eles pesam. Então é um produto indicativo da traficância. O acondicionamento, ou seja, a divisão dessa droga em pequenas quantidades típicas de venda é outra forma que a gente pode avaliar para ver se aquele caso é um caso de tráfico ou não. O contexto geral de como é que aquilo estava acontecendo é um fator a ser considerado. Então é uma análise muito particular. A gente não tem como fixar critérios aqui de é isso, é aquilo. E foi basicamente o Supremo, ele fez isso por conta de uma
de uma cultura do encarceramento e de um julgamento muitas vezes que vinha acontecendo de forma diferenciada para algumas pessoas e para outras. Então, para algumas pessoas era posse, para outras era tráfico. Isso. Então, o Supremo ele teve que fixar isso para evitar esse tipo de subjetivismo. E assim, muitos pensam porque o STF colocou 40 gramas, o traficante pensa, se ele for traficar e tiver apenas com 30 ou até 40 gramas, que é o limite, ele vai sair como usuário. Mas aí é onde ele se engana. Porque até 40 gramas é considerado usuário pelo artigo 28, mas ele esquece o artigo 33 do tráfico de drogas. Então tem as circunstâncias que podem levar com que ele esteja traficando. Então, independente se ele tiver na quantidade que o artigo 28 fala que é posse, que é usuário, mas ele pode estar em outras circunstâncias colocando ele como tráfico. Então isso não quer dizer, porque eu estou com 40, eu vou sair só como usuário. Não, você ainda pode ser preso por tráfico de droga. Vai depender, como o senhor mesmo falou, de toda circunstância que tiver naquele momento. Uma balança de precisão, a droga toda dividida, um caderno com anotações.